Vamos então para a palavra de Deus. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 13 de 1 Pedro. Diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase. Eu vou ler o contexto todo depois, mas eu quero que você para pensar que a minha mensagem hoje está sobre as nossas mentes, sobre o nosso entendimento. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de ocupação correta em nossas mentes. E aqui Pedro diz, cingindo os lombos do nosso entendimento. Naquela época eles não tinham calça jeans, eles não tinham nenhum tipo de roupa que nós temos. Eles tinham aquelas roupagens compridas que você vê em filmes sobre os beduínos e sobre os árabes. Eles tinham aquelas roupas compridas. Então, se fosse andar ou correr, não dava para correr daquele jeito. Então, eles pegavam aquela roupa e pegava assim e amarrava bem em cima. O cinto, quando fala na Bíblia de cinto, quando tem revelação de Jesus e tudo, o cinto é mais aqui em cima, não é aqui embaixo, E eles pegavam, cingia para poder correr. Então Pedro está dizendo que os cristãos que estão recebendo essa carta, inclui nós, não devemos ficar acomodados achando que a gente já sabe. E hoje de manhã eu vou falar de coisas que você já sabe demais, mas você não sabe direito, e nem eu. Então nós precisamos preparar nossa mente. Então é isso que eu queria que você entendesse. Nós precisamos preparar nossa mente para não pensar no Evangelho e na Bíblia, e na igreja, e no Espírito Santo, e em Deus, e em Jesus, do mesmo jeito que a gente vem pensando. Precisa mudar. Então cinge e prepare para mudar. Eu acho que jejum, que o Francisco falou tão bem aqui, me inspirou, eu achei tão importante entender como, se nós fizermos isso para Deus, e ele já explicou que não precisa ser só de comida, pode ser de telas, pode ser de, sabe, o sentido é criar um vazio. É criar uma coisa, assim, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu estou fazendo para o Senhor. Então, assim, você cria um vazio, e nesse vazio é que Deus fala, mas às vezes demora, Moisés subiu um monte, ficou 6 dias sem ouvir nada, e sem comer e sem beber, e no 7º dia, ele ouviu coisas que formam a Bíblia para nós, Então, para Deus falar conosco, nós precisamos formar um vazio, e o jejum é um vazio. E cingir os lombos do entendimento é preparar meu entendimento, dizer, eu não sei, eu penso que sei, mas não sei, e Deus precisa me ajudar para que eu saiba direito. Então eu me esvazio, eu preparo minha mente para andar. Então veja bem, ele fala isso, então vamos seguir a leitura. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrio é não ser embriagado, é não estar entretido, A gente quer sempre estar entretido. Agora com o smartphone, a gente sempre quer ocupar a mente com alguma coisa. Está lendo alguma coisa, está jogando um joguinho, está vendo na internet, está vendo o que os outros comentaram. A gente fica sempre entretido. E isso não é ser sóbrio. Não é que é errado, não é pecado, mas a gente tem que tomar cuidado, senão a mente da gente não pensa nas coisas sérias. E só pensa nessas coisas triviais que vão passar. Então ele falou, cinge os lombos do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é uma promessa, gente. É sobre essa promessa que eu quero falar nessa manhã. Deus vai revelar a graça para nós, como nós nunca tivemos até hoje. Mas isso é para a gente que é sóbrio, que cingiu os lombos do entendimento, que se esvaziou de fake news e de news verdadeiro, de qualquer coisa, e não está preocupado com o que o mundo está preocupado. Está atento, porque Deus prometeu trazer graça na revelação de Jesus Cristo. Vai acontecer uma revelação de Jesus para a igreja na terra, no mundo inteiro, como nunca teve na história. E nós precisamos nos preparar para isso. E é sobre isso que eu queria que você, pregando essa manhã, eu quero pregar para mim mesmo. Eu quero pregar para nós. Gente, nós precisamos preparar, porque Deus quer revelar o Evangelho para nós como Ele nunca revelou antes. E isso depende de você realmente estar vazio de outras coisas. E aí ele diz, seguindo aqui, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências ou maus desejos que antes tinhas na vossa ignorância, está vendo? É mente.
Antes era ignorante, não conhecia o evangelho, então vivia em concupiscência, vivia viciado no telefone, vivia viciado na internet, vivia nas redes sociais. Antes você tinha pecado, tinha que beber, tinha que ter carnaval, tinha que não ter... Porque você não tinha nada na sua mente, ignorância. Mas depois que você conhece Jesus, não precisa dessas coisas. Então, ignorância é na mente. Cingir os lombos é na mente. Ser sóbrio é na mente. Você não é só o que você come. Você é o que você pensa. O que você ocupa na tela da sua mente. Aquilo que você coloca diante de você. A Bíblia diz, eu coloquei o Senhor diante de mim. Mas o Senhor é invisível. E o Senhor é todo poderoso. Ele está no trono. Como é que você colocou Ele diante de você? E, na verdade, você intencionalmente falou, eu não vou prestar atenção em outras coisas. Eu vou prestar atenção no Senhor. Por isso que na oração, normalmente a gente fecha os olhos para não pensar em outras coisas. Não tem nenhuma lei que você tem que fechar os olhos. Mas, normalmente, se você está com os olhos abertos, você vai ficar pensando em outras coisas. E quando você fecha os olhos, você fala assim, eu vou pensar só no Senhor. Ele é invisível mesmo, não vou conseguir ver Ele com o olho aberto mesmo. Entendeu? Então você coloca o Senhor diante de você. Talvez você não está sentindo o Senhor perto de você de jeito nenhum. Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele diz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Deus não estava lá, ele gritou, cadê o Senhor? Mas eu falei, Pai, que não está lá, que eu não estou sentindo. Claro que Deus estava lá, mas ele tinha que ser pela fé, ele não tinha consciência. E esse Deus que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste, me largaram? Estou sentindo que eu estou indo para o inferno. Ele estava indo literalmente para o inferno, por nossos pecados. E ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Desespero, quando você entra em desespero, você não sente a presença de Deus, isso acontece mesmo. Mas aí ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso chama, coloca o Deus diante de mim, entendeu? Coloca o Deus diante de mim. E aí, então ele diz, como filhos obedientes, não vos conformeis a esses maus desejos que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se você coloca Deus diante de você, você vai começando a ser transformado, porque você não é só o que você come, você não é só o que você pensa, você também é aquilo que você vê. Se você vê o Senhor, você vai ser como Ele. Se você fica vendo artistas de televisão, você vai querer ser igual a eles. Se você ficar vendo moda, você vai querer vestir igual a eles. Se você ficar vendo produtos baratos em promoção, você vai querer adquirir. Você é movido pelo que você vê, pelo que você pensa e pelo que você come. Então ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora presta bem atenção, gente, que é o que deve ocupar nossas mentes. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu achei que essa passagem resume o que eu quero dizer, porque na verdade eu quero pregar o evangelho para vocês, mas para pregar o evangelho para vocês eu preciso também ouvir. Eu não consigo pregar do jeito que precisa ser pregado, porque eu ainda não vi como preciso ver. Mas Deus quer que nós entendamos que o centro da história é a cruz do Calvário. Esse é o centro da história. Nós não fomos comprados por preço barato. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, que foi oferecido antes da fundação do mundo. Deus sabia esse terrível efeito que o pecado ia causar na terra. Ele sabia do sofrimento, dos gritos dos inocentes, das guerras, das doenças, de todo esse mal que tem sobre a face da terra. E ele já, antes de acontecer, já planejou que o filho dele ia resolver isso. O filho dele ia se encarnar, vir para a terra e morrer numa cruz. Esse é o evento central da história. Antes da fundação do mundo, no meio da história do mundo
E por toda a eternidade, nós veremos Jesus com as mãos furadas, e os pés furados, e o lado furado. Ele é eterno, é o corpo glorificado, que não morre mais, que passa por paredes. Um corpo que não precisava ter essas marcas. Ele podia ter apagado essas marcas. A plástica de Deus é bem melhor do que a nossa. Mas Deus deixou, porque esse é o evento central da história. Esse é o mistério. Esse é o negócio que não deveríamos nunca ouvir sobre isso e ficar insensível. Não, já sei que Jesus morreu por mim, conta outra coisa. Não. Esse é o centro da história. Ele fala, vocês vão ser santos como eu sou santo, porque vocês não foram comprados com preço. Vocês não são ignorantes. Vocês sabem que vocês foram comprados. Você não pode viver sua vida como você quer. Você não pode comprar o que você quer. Você não pode usar o dinheiro como você quer. Você não pode escolher seus sonhos, suas vontades. Você foi comprado por um preço. E esse preço alto do Filho de Deus morrendo torturado numa cruz e sentindo a falta do Pai. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Isso é um negócio que precisa penetrar em nossos corações. Eu quero que você vá comigo rapidamente. Eu vou ler várias passagens, mas não quero prolongar muito sobre essas coisas, mas eu quero só colocar um contexto. No Apocalipse capítulo 13, é uma coisa que todo mundo sabe, mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Apocalipse 13, versículo 16, diz o seguinte: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Presta bem atenção, na fronte. Onde que é a fronte? Aqui, tá? É no seu cérebro, tá? Isso é muito importante. Eu nunca vi como está próximo a proibição de comprar e vender hoje, se você não estiver rezando a mesma coisa que todo governo quer que você reza. Entendeu? Está muito próximo, estão falando sobre isso já. Já estão falando que você não vai ter crédito, você não vai conseguir movimentar nada no banco, você não vai poder comprar, você não vai poder fazer nada. Hoje estão censurando nas redes sociais, mas já estão planejando te barrar totalmente, te excluir, te tornar... Assim, e isso é predito nas Escrituras. Vai acontecer. Quem não tiver a marca não vai poder comprar, nem vender, nem fazer nada. Mas Deus sustenta seu povo, né, nessas épocas. Deus dá maneiras, mas que vai acontecer, vai acontecer. Mas o que interessa hoje para nós é essa marca. A gente não quer essa marca na nossa fronte. Só que o texto no original não tem capítulo. Aqui tem capítulo, né? Fim de capítulo 13 fala sobre isso. Mas o capítulo 14 começa falando assim: e olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, que traziam aonde? Na fronte, escrito o nome dele e o nome de seu pai. É o mesmo lugar. Então, no fim, você tem que ter uma das duas marcas. Não pode ter nenhuma. Ou é a marca da besta, e adorar o sistema do mundo e todo esse sistema errado, ou é a marca do cordeiro na sua mente. Tinham na mente. Então, o primeiro ponto que eu estou enfatizando aqui é a importância, meus irmãos, de você vigiar o que ocupa a sua mente. Nós temos uma profissão muito importante hoje que é nutrição. As pessoas estão sabendo que o que você come afeta a sua saúde. Não afeta imediatamente. Você pode ir no McDonald's e comer toda a vida, mas não, você vai falar, não tem nada a ver, tomar Coca-Cola à vontade e tal. Mas lá na frente, diabetes vem, o sobrepeso vem uma série de consequências, porque você está alimentando o corpo com coisa que faz mal e não alimentando de coisa que faz bem, né? Então, nutrição hoje é uma grande área que muita gente está envolvida com isso. Você precisa vigiar a sua mente. As pessoas hoje não estão preocupando com seus filhos, estão botando em escolas onde estão enchendo a mente com coisa errada. Gente, não adianta ir para a igreja no domingo se durante toda a semana a sua mente está ocupada com outras coisas. Entendeu? Não adianta. Então você precisa preocupar com a sua mente. Tem a marca da besta e tem a marca do cordeiro. Nós precisamos entender, eu só quero nesse ponto abrir só um parênteses, gente.
Nessa época de pandemia, várias coisas boas nós aprendemos. Aprendemos a usar as ferramentas tecnológicas, aprendemos a usar o Zoom, né, o Google Meet, ferramentas. Aprendemos que não precisa ir para o serviço fisicamente todo dia, pode economizar pedágio, economizar gasolina, economizar desgaste, ganhar tempo. Uma série de coisas positivas, muito boas. Espiritualmente também, muitas pessoas também foram edificadas, procuraram e descobriram mensagens muito boas na internet, coisas muito boas. Então isso é positivo. Mas eu quero alertar você sobre uma coisa que eu posso falar por experiência própria, que não é a mesma coisa de estar fisicamente presente, tá? Então, essa pandemia vai passar, se Deus quiser, vai passar em poucos meses. Acredito que essa última onda Omicron pegou quase todo mundo, então imunizou quase todo mundo. E mundialmente está diminuindo agora, né? Na Europa já está abrindo todas as portas, tirando as máscaras, tirando as coisas. Vários países estão indo contra isso. Então, eu acredito que talvez em 3, 4 meses, não é profecia, é opinião, tá? É opinião. Opinião pode ser falha, mas a minha opinião, e lendo bastante as coisas, eu acredito que essa onda da pandemia vai terminar. Vem umas piores depois, porque o Apocalipse está cheio disso aí, né? Mas essa onda deve terminar. Irmão e minha irmã, não se contente em ficar em casa e assistir o culto online, não. Você precisa estar presente fisicamente. Você precisa ter olho no olho, abraço. Você precisa ler, como é que fala? A linguagem corporal, certo? Não tem nada que substitui isso. A gente orou pelo Zoom muito tempo e continua orando pelo Zoom, e é muito bom. É uma ferramenta muito boa, mas não é a mesma coisa, não. Eu vejo grande diferença em orar presencialmente. Então, assim, a igreja não pode ser virtual. A igreja não é uma coisa virtual. Nós não damos valor em países onde eles não podem reunir, onde eles não podem cantar e não podem orar alto. Eles sentem muita falta, e nós nos damos ao luxo de ficar em casa, de não ir, estou cansado hoje, tem uma visita, tem uma viagem. Gente, precisamos priorizar Deus, priorizar a liberdade que nós temos, entendeu? Então, não se contente em uma igreja que só você assiste mensagens pela internet. Outra coisa, mensagens pela internet podem te enganar muito, porque a pessoa pode ser muito eloquente e falar muito bem, mas você não conhece a família dele, você não conhece a vida dele. E Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. Entendeu? Então vai ter muitos falsos obreiros, pessoas ensinando uma graça que não é a graça verdadeira, pessoas falando contra a igreja, quando é a noiva de Cristo. Então você precisa vigiar muito para não ser enredado por pessoas que você não conhece, tá? Você precisa saber a vida pessoal dos pregadores, das suas famílias, e para isso igreja existe. Os grupos pequenos nas casas e a reunião geral. É muito importante para nós. Bom, vamos agora para João capítulo 12. Eu quero, com a ajuda de Deus, porque nossas palavras não são suficientes, mas eu acredito que Deus pode falar ao seu coração profundamente. E na verdade, como eu estou dizendo, isso precisa ser uma obra de Deus. Ele prometeu que vai revelar Jesus para nós, e isso vai trazer graça. E a gente precisa esvaziar a mente para isso. Eu não posso trazer essa revelação, mas Ele prometeu trazer. Mas o que eu posso fazer é cingir os lombos do entendimento, ser sóbrio e procurar olhar e criar um vácuo para que essa revelação chegue, tá? Capítulo 12 de João, versículo 31 diz, Jesus falando, Ele diz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. Jesus sabia que pregar, contar história, brigar com o fariseu, fazer discípulo, expulsar demônio, ressuscitar morto, era tudo muito bom. Multiplicar os pães, andar sobre a água, era tudo muito bom, mas Ele não veio para isso, não. Ele veio para ser levantado da terra, e quando Ele fosse levantado da terra, todos atrairei a mim. Você fala, então todos vão ser salvos? Não,
infelizmente não. Ele gostaria que fosse, mas infelizmente não. Sabe o que vai acontecer? No último dia, quando ele voltar em glória, com aquelas mãos furadas, quem não creu nele agora, quando enxergar ele com esses olhos assim naturais, vai falar assim: era verdade, eu devia ter crido, mas é tarde, nessa hora não dá mais. Sabe, ele diz que todo olho o verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Então, gente, a gente precisa enxergar isso, chorar com isso, ser cheio disso, a tal ponto que a gente avisa as pessoas: ainda dá tempo, creia. Ele fala em outro lugar que assim como Moisés levantou a serpente, quem olhava era curado. Hoje, quando nós pregamos Jesus crucificado, e a pessoa consegue enxergar que ele morreu por seus pecados, para te livrar do inferno, ela pode ser curada do pecado, da vida vã que recebeu por tradição dos pais. Ela pode ser salva, ela pode passar a eternidade com Deus, porque Jesus pagou a conta. E ele disse: quando eu for levantado da terra, ou seja, eu vou ser o cara. Eu vou ser. Esqueça Alexandre o Grande, esqueça Napoleão, esqueça Abraham Lincoln, esqueça todos os personagens da história famosos que todo mundo... Não, esqueça. A única pessoa que o mundo todo vai lembrar: Jesus de Nazaré, Yeshua, na cruz. Expressão do amor de Deus por nós. Não tem nada mais importante do que isso. E alguém disse: se você não fica emocionado quando você ouve o Evangelho, é porque você ainda não ouviu o Evangelho. Porque o dia que você ouve, toda vez que você ouve, você vai ficar emocionado. Porque nunca deixa de ser relevante, importante, estrondoso, esquisito. Deus, Criador do universo, desceu e morreu com aquelas espinhos na cabeça, pregaram as mãos e os pés, nu, envergonhado. Eles zombaram deles, falaram assim: como é filho de Deus? Imagina que Deus vai deixar assim. É estranho mesmo, é esquisito mesmo, mas é verdade mesmo. Ele morreu em nosso lugar. Ele aceitou vergonha, desprezo, zombaria, ser cuspido na cara, e não reagiu, e não respondeu, e não tentou se defender. Esse é um negócio. Então, assim, eu queria que nós saíssemos dessa reunião hoje sentindo um pouco mais dessa grandeza, esse tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Não fica procurando coisas profundas da palavra, da teologia, discutindo qual que é certo, qual que é errado. Não. Esvazia sua mente e olha para a cruz. E deixa que a cruz mexa com você. Porque não mexeu, que chega ainda. Não mexeu. Precisa mexer muito mais conosco. Eu vou citar alguns versículos aqui, porque eu acho que não vai dar muito tempo para entrar, para ler. Mas vamos ler, são versículos curtos. Gálatas 3, versículo 1. Paulo é um personagem que me emociona bastante, o que aconteceu na vida dele, porque ele era inimigo de Jesus. Ele achava que Jesus era um falsário, ele achava que Jesus estava desviando as pessoas da verdade, ele achava que era um herege. Imagina um homem dizer que é filho de Deus. Deus não ia fazer isso, o Jeová do Velho Testamento não faz isso não. E ele estava lá torturando, matando, obrigando as pessoas a negar a fé, porque ele sinceramente acreditava que as pessoas estavam sendo desviadas, que Jesus era um falso profeta. E aí Jesus aparece para ele e ele fica cego. E ele falou: quem és tu? E Jesus fala: eu sou Jesus, o Nazareno. Gente,
O nazareno é alguém que nasceu em Nazaré, que era uma cidade desprezada. Lá do céu, Jesus fala com ele. Você quer saber quem eu sou? Eu sou Jesus, o Nazareno, que você está perseguindo. Paulo tomou um choque, ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego. Mas não foi uma experiência passageira, presta atenção, meu irmão. Não foi uma experiência emocional. Não foi uma ilusão, sabe, ele viu uma coisa, ele estava meio esquizofrênico, sei lá. Não é não. Mudou a vida dele inteira, mudou a vida dele para sempre. Ele nunca perdeu isso. Acabou tudo que tinha antes e ele passou a amar esse Jesus de paixão e fazer tudo que podia. Sim, então não é uma coisa emocional, não é uma coisa mística. É uma coisa real, que muda a vida de pessoas. E Paulo foi tão mudado, que ele escreveu grande parte do Novo Testamento, e ele mudou o mundo, ele mudou a história do mundo. Uma pessoa não consegue fazer isso nem querendo. E Paulo não estava escrevendo essas cartas porque ele fala assim, vai entrar na Bíblia e vou... Não, ele estava só escrevendo o que ele sentia, o que ele precisava das pessoas. Então assim, ele não estava querendo muitos likes, ele não estava querendo ter muitos seguidores na internet, não, ele não estava querendo ser famoso, ele estava querendo falar de Jesus, esse Jesus que me encontrou, esse Jesus que me amou, esse Jesus que deu a vida por mim, e eu perseguia, mas não sabia, mas ele ressuscitou, ele está vivo, e eu tenho esperança nele, e vale a pena sofrer, e passar tudo que for de ruim, porque esse Jesus vive, ele é Deus, ele encarnou, e ele morreu, e ele ressuscitou. E aqui em Gálatas 3 ele fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Ou seja, ele está dizendo, mas esses Gálatas não viviam na Galácia, que é parte da Turquia moderna, longe de Jerusalém, gentil que não sabia de nada, não estava em Jerusalém. Como que eles viam Jesus crucificado? Como que eles viam Jesus crucificado? Ele falou, perante cujos olhos você viu Jesus crucificado. Agora vocês estão querendo circuncidar, seguir a lei, guardar o sábado, fazer essas coisas. Vocês não entenderam que Jesus morreu por nós, que Ele deu a vida por nós? Vocês viram isso? E como que eles viram? Foi pela pregação de Paulo. Quando ele pregava, as pessoas viam. Eles viram. E o que ele pregava? Ele não pregava teorias bonitas. Ele pregava Jesus crucificado. Isso que ele pregava. Gente, se a nossa mente for uma tela grande, tela de televisão plana, né, ou monitor de computador, o que deve ocupar essa tela deve ser Jesus crucificado. Ele deve estar na nossa frente, todo dia, toda hora. Ele deve estar lá, porque Ele é o cara da história, e o que Ele fez mudou a história. E vai trazer uma eternidade de glória, e vai trazer cura para todas as doenças, vai trazer solução para todos os problemas. Ele é que devia fixar a nossa atenção. E aí no capítulo 6, versículo 12, ele diz: todos que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aí no versículo 14 ele diz, esse versículo é maravilhoso, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Está vendo? Paulo mantinha na tela da sua mente uma coisa só. O que ele mantinha lá? Cristo crucificado. Ou seja, quando Jesus falou, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, ele estava dizendo o que Paulo fez. Jesus falou, eu vou ficar lá na cruz. Irmãos, uma coisa que aconteceu comigo, que eu quase não tenho visões, não sou uma pessoa de muitas visões, mas na noite em memória do Juarez, quando Gabriel estava cantando, eu comecei a ver a cruz. Não vi por muito tempo, e vi de meio para cima assim, mas eu vi ele com os espinhos na cabeça. Vi a cruz.
E no sexta-feira passada, na oração, nós sentimos isso. E nós estamos vendo cada vez mais o evangelho puro tem que ser pregado. Nós precisamos voltar ao evangelho puro. Jesus disse em Mateus 24, ele diz: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos promessa. Em Pedro fala que Deus vai revelar uma graça de Jesus para nós que nós nunca conhecemos. E Jesus disse que antes do fim, no meio das pandemias, no meio das guerras, no meio de tudo, o evangelho do reino vai ser pregado em testemunho a todas as nações. A gente ora muito por Coreia do Norte. Tem milhões de pessoas lá que ainda não ouviram o evangelho. Mas a promessa de Jesus diz: não vai ter todas as nações menos Coreia do Norte, não. Todas as nações vão ouvir o evangelho. Por isso a gente tem fé que aquele sistema vai cair e vai entrar o evangelho igual um rio naquele país. Tem pessoas fiéis sofrendo, morrendo, mas poucos. E a maioria nunca ouviu o evangelho, não sabe da existência de Jesus. Mas o evangelho vai ser pregado. Vai ser pregado. Mas aqui no Brasil, as pessoas falam levianamente, e nós falamos levianamente. O evangelho do reino tem que ser pregado aqui também, para toda criatura, de um jeito que nós ainda não vimos. Isso tem que penetrar em nossos corações. Deus quer fazer isso em nossas vidas. 1 Coríntios 1, Paulo fala sobre isso também. 1 Coríntios 1, versículo 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, nós queremos ver pessoas curadas, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Prega o evangelho. E o que é o evangelho? A cruz. Porque foi na cruz que ele despojou as potestades. Foi na cruz que tem poder. E Paulo falou: eu não vou enfiar em coisas interessantes e profundas. Não, eu vou pregar a cruz. Porque eu não quero tornar vã a cruz. E a cruz é escândalo, ele diz aqui na frente. Ele diz no versículo 22: pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E agora, caminhando mais para o fim, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não foi só Paulo que foi impactado pela revelação de Jesus. Teve um grupo de cristãos briguentos que moravam numa comunidade, tinham fugido de perseguição, chamados morávios, ou os moravianos, depende. E eles estavam lá, e uma hora eles estavam tomando a ceia. E quando eles estavam tomando a ceia, Jesus se revelou a eles como o Cordeiro de Deus. E eles saíram para toda parte do mundo para entregar suas vidas por esse Cordeiro. Não foi um acontecimento momentâneo, emocional, não. Jovens saíram e deram suas vidas, pagaram o preço, anos de sofrimento, anos de problemas, mas sempre na frente deles estava assim: o Cordeiro morreu, eu quero juntar os frutos do trabalho que ele fez. Isso é fato histórico, tá? Isso é fato histórico. Eles viram o Cordeiro de uma forma tal que eles davam a vida por esse Cordeiro. Isso é um fato que aconteceu na história e não foi poucos anos não, foi muitos anos. Uma revelação de Jesus, que ele está prometendo para os últimos dias, tem acontecido durante a história. E pessoas que viram isso, nunca mais conseguem viver normal. Nunca mais conseguem ficar numa vida normal. Não conseguem. Atos 4, 18 a 20, nós não vamos ler, mas eu vou só citar. Os apóstolos foram intimados pelas autoridades a não falar mais do nome de Jesus. O que eles responderam? O Pedro, que negou Jesus 3 vezes diante de um empregado, e agora cheio do Espírito Santo, o que ele respondeu? Para as maiores autoridades, e falou assim: tem um problema. Será que ele tem que obedecer a vocês ou a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos.
Ou seja, não aguento. Eu abri a boca, eu vou falar. Você acha que eu curei aquele coxo lá na frente do templo só porque eu quis sair de casa e falei, eu estou com vontade de curar coxo hoje? Não. Ele chegou lá, o coxo pediu, pôs a mão no bolso, não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou. Levanta em nome de Jesus. 5.000 pessoas converteram. Foram colocados na cadeia. Falaram para eles, nunca mais fala nesse nome. Ele falou assim, tem um problema, não consigo. Então, gente, eu quero falar com vocês o seguinte. Se nós temos revelação da cruz de Cristo e da ressurreição de Cristo, e isso entra em nosso coração, você não vai deixar de evangelizar. Você vai evangelizar porque vai transbordar. Você vai sair. Você não consegue calar. Assim, nós não conseguimos parar de falar. Então assim, por que a gente não prega o evangelho muito? Porque o evangelho ainda não nos encheu muito. Tem que encher para transbordar. Você precisa transbordar do evangelho. E Paulo ora isso para a igreja. Efésios, vamos virar ali para Efésios 3. Olha a oração de Paulo. Eu estou chegando ao fim das mensagens, mas eu não quero que você perca a atenção, tá? É muito importante. Eu estou sentindo isso esses dias, que Deus está chegando perto da terra, as trevas estão vindo sobre a terra, mas Deus tem algo para nós, e que nós ainda não temos, e que nós precisamos receber. Nós temos assim uma filetinha de sangue passando, mas Ele quer desobstruir as veias, para que o sangue passe direito. E vai ser tão diferente, é isso que a gente chama de avivamento. Mas na verdade avivamento é presença de Deus, é Jesus em nós, é assim, é só isso. Não é nada emotivo necessariamente, as emoções vêm juntos, os fenômenos vêm juntos, as pessoas vêm juntos, mas isso não é o centro. A gente não deve procurar, né, essas coisas, a gente deve procurar essa presença e essa visão na tela da nossa mente, do nosso coração. Cristo crucificado, que Ele é a solução de Deus. Não é bonito, não é legal, é horrorizante. Os homens viram o rosto, está pelado, torturado. Eu nem assisti aquele filme, A Paixão de Cristo, não queria, não quero ver sangue, ver essas coisas todas, terrível. Pessoas passaram mal assistindo aquele filme. Então, a sabedoria de Deus e a solução de Deus não é agradável, é horrível. Não é ganhar, é perder. Não é viver, é morrer. Mas é morrer por amor. Por amor. E olha o que Paulo ora aqui em Efésios 3, versículo 14, ele diz: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória eu vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Tudo isso é introdução, tá? Robustecidos com poder pelo Espírito Santo, porque a gente não consegue ver essas coisas sem ser pelo Espírito, tá? Cristo habite pela fé, conversão a Cristo, né, nos nossos corações, crendo na palavra, crendo em Jesus. Mas isso não, gente, não basta você ir na igreja, não basta você ler a Bíblia, não basta você orar, não basta você tomar ceia assim de qualquer jeito, mecanicamente, assistir reuniões, não basta você precisa entender que isso é o átrio. Ele quer que a gente entre no Santíssimo Lugar, onde não tem barulho, não tem pão, não tem candelabro, tem a presença de Deus. E Paulo está orando, assim: eu ponho em meus joelhos, que vocês tenham o Espírito Santo, que vocês tenham conversão, Cristo habite pela fé, presta atenção o que ele está orando aqui, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ele está orando para isso que eu estou pedindo para você orar também, e todos nós oremos. Não precisamos orar, podemos orar para avivamento, maravilhoso, mas às vezes em lugar de avivamento, você fala assim: eu quero conhecer o amor de Deus de tal forma que eu fique cheio e transborde. E isso começa a virar evangelismo, e isso começa a virar almas salvas, e pessoas começam a se converter, porque eles estão vendo que eu estou muito alegre, porque eu tenho certeza que Deus, Criador do universo, me ama. Amém? Ele me ama. Como que eu posso amar os outros sem
saber que Deus me ama. Não tem jeito. E nós não temos noção disso. E Paulo está orando para isso acontecer. Romanos 8, essa famosa passagem, Romanos 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, os muçulmanos se matam, se explodem, porque creem que vão para um paraíso onde vão ter 70 virgens. E eles creem tanto nisso que eles se matam. Eles têm fé mesmo, eles são fanáticos. Mas nós não vamos ter 70 virgens. Nós vamos para os braços do Pai. Nós vamos para Deus. Nós não temos que ter medo de nada. Ele falou: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Versículo 37: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, se a gente entender essa passagem, você é invencível, porque pode picar você em 1000 pedaços, pode queimar você, você virar cinza e pozinho no vento. Você está seguro, porque nada pode separar do amor de Deus. Davi Wilkerson falou isso para aqueles traficantes de Nova York que queriam matar ele, que ele assim: pode picar em 1000 pedaços, cada pedaço vai falar: eu te amo. Gente, é um negócio, não existe poder no mundo maior do que o amor de Deus por nós. E ele está dizendo aqui: será que Deus precisa fazer alguma coisa a mais para provar que Ele nos ama? Será? Se Ele deu o seu próprio Filho, será que Ele precisa fazer mais prova? Os israelitas saíram do Egito e tudo que Deus fez, e foi: acho que Deus não está conosco, está faltando água. Quer dizer, não deram valor. Mas Deus fez coisa maior ainda por nós. Ele deu Jesus, o Filho dele. Ele não precisa fazer mais nada. Você pode passar tribulação, angústia. E Paulo passou tudo isso. Paulo não está falando disso, sim, sabe? Ele passou tudo isso, tudo isso. E depois morreu também, martirizado. Mas ele disse: nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele hino maravilhoso, Sublime Amor, o amor de Deus. Foi escrita a letra dele, parece que num quarto de um louco, preso assim lá, por loucura, doente mental, lugar terrível. E ele escreveu na parede: sublime amor, o amor de Deus, que a língua não consegue contar. Se enchesse o mar de tinta, se toda pena, todo pau, assim, pedaço de pau na terra fosse uma pena, jamais conseguiria escrever o amor de Deus. Essa é uma revelação desse amor. Se Deus estiver conosco, nada pode nos separar desse amor de Deus. E eu quero terminar então agora com 1 João 4. O apóstolo do amor, João, fala a carta todinha sobre o amor. Ele diz aqui, 1 João 4, versículo 7: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Deus não está falando para a gente acreditar numa historinha, sabe? Ele não está falando assim: não, eu te amo, creia na minha palavra que eu te amo. Não basta a minha palavra? Não, não basta não. Ele mandou o Filho dele para nascer numa manjedoura, para precisar de fralda, para ter toda a natureza humana. Ele pagou o preço. Então não é só de conversa. O amor de Deus não é de conversa. O amor de Deus é fato. Ele desceu. Ele falou: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, não em que Deus ficou falando, mas em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 16:
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ouçam todos os meus irmãos, que a mídia quer incutir medo. Ninguém morre se não for a hora que Deus quer, e ninguém morre de jeito nenhum. Se morreu é porque é a hora, chegou a hora. Deus é o dono dos vivos e dos mortos. Para que eu vou ter medo? Porque se é para morrer, vou morrer, e se é para viver, eu vou viver, e posso ter 90 anos e cheio de comorbidades e não vou morrer. Então assim, não preciso ter medo. O medo está sendo incutido nas pessoas pelas notícias, pelas palavras, e eles morrem de medo mesmo, porque eles não têm o amor de Deus. Mas nós sabemos do amor de Deus, e quem é aperfeiçoado no amor não tem medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas você fala assim, mas eu estou com medo, então significa que eu não estou aperfeiçoado no amor? É verdade, não é não. Mas não precisa preocupar não, sabe por quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não vem de você. Então não fica se condenando, eu estou com medo. Só entenda, você ainda não foi aperfeiçoado no amor, sabe? Só entenda isso. E sua solução não é correr atrás de remédio, nem médico, nem hospital. Sua solução é ser cheio da revelação do amor de Deus por você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é uma questão de alguém enfiar o dedo na sua cara, puxa que vergonha, você não tem fé. Não, não é isso. Eu tenho algum lugar em mim que eu consigo levantar fé? Eu tenho algum lugar em mim que eu consigo arrumar amor? Se for, é falso. Se for, é falsificado, não adianta. Em nós não tem, mas Ele tem. E a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E outro, nisto está o amor, não em que eu tenha amado a Deus, mas em que Ele me amou primeiro. Então o amor vem de Deus, o amor é de Deus, o amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Agora não diga que você tem o amor e tem medo, porque o amor e medo não vai junto, tá? Então diga, Deus me enche, sabe? E fala assim, eu sei que eu devia pregar o Evangelho, mas não tenho força. Não tem força por quê? Porque você não está crendo, não está cheio, não está transbordando. Enche do amor de Deus, da revelação do amor de Deus. Enche, porque não adianta alguém ouvir o Evangelho de você na marra. Eu estou fazendo igual os testemunhos de Jeová, eles acham que vão ganhar a salvação, assim, e muitos deles são muito sinceros, muito assim, aplicados e tal, mas é uma obra, né? Não é uma espontaneidade. Eu vou porque eu tenho que ir, eu preciso contar para alguém, eu não consigo manter essa notícia para mim. Ganhei na loteria e eu vou ficar sozinho, só com isso aí? Não consigo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Assim o que eu estou dizendo, que Deus prometeu que vai fazer isso. Ele quer que a gente esvazie a mente para receber isso. E quando nós entendermos o amor que Deus tem por nós, que foi revelado na cruz, nós vamos transbordar de amor pelos irmãos, de amor pelo mundo, de compaixão, sabe? Nós vamos estar toda hora, sabe, disponíveis, porque nada pode nos derrotar. Nós estamos seguros, sabe? Nós estamos seguros nos braços do Pai. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Clamamos a Ti. Que o Senhor abra nossos olhos. Que o Senhor tire de nós o conformismo com esse nível de vida espiritual que nós temos tido. Senhor, perdoa-nos por achar que nós já conhecemos o Evangelho. A gente não conhece direito. Senhor, revela-nos o Teu amor na cruz do Calvário. E que seja tão forte, que essa igreja seja assim, mensageiros para Jundiaí, para todas as redondezas, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. Senhor, clamamos a Ti, nos ajuda a não levar a vida, como Rafael disse semana passada, mais 20 anos desse jeito. Não queremos continuar com essa vida cristã morna. Queremos estar cheio do Teu amor e que o Evangelho flua de nós naturalmente. E mesmo o pouco que nós temos, que a gente tenha coragem de começar a repartir. Que a gente não fique guardando, esperando uma coisa completa, não. Mas que a gente tenha disposição de falar,
de atrair as pessoas, de ter assim, como no grupo Ore, como é bom ver as pessoas orando por vizinhos, amigos, conhecidos. Isso é muito bom. Ajuda-nos não ficar só esperando completar tudo, não. Ajuda-nos a estar crendo que o Senhor vai revelar para nós o amor do Senhor por nós cada vez mais, e essa vai liberar graça, e a graça vai virar um rio, e isso vai virar um avivamento que vai tomar o Brasil de assalto. Senhor, pedimos que o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, que esse país do Brasil não fique invocado com eleições, não fique invocado com política ou polarização, mas que fique voltado aos céus e falando: Deus, revela-nos o teu amor, revela-nos a tua graça, ajuda-nos a impactar a sociedade. Se o Senhor vai trazer perseguição, que a gente subsiste. Se o Senhor vai trazer bênção, que a gente subsiste. De qualquer forma, com prosperidade e com falta, nós queremos estar cheios do teu amor em nossas vidas e em nossos corações. É isso que nós oramos agora, em nome de Jesus.